Irmãos e irmãs, nós estamos agora no 6º vídeo, falando de um assunto muito importante, que é idolatria. O que é idolatria? O que é ícone? Nós vimos lá no Antigo Testamento, no livro de Números, capítulo 21, que nos fala sobre aquela serpente de bronze, de metal, que Moisés fez para pendurar numa vara. E as pessoas eram curadas através daquela imagem. Não era idolatria. Nós vamos ver esta imagem depois, ela foi guardada, essa imagem. Passou aquela fase de epidemia, as cobras mordiam e as pessoas eram mortas. E depois que Moisés fez aquela imagem, as pessoas olhando para aquela imagem eram curadas, a mando de Deus. Então ele que tinha proibido de fazer imagem, manda fazer uma imagem. Então a diferença entre o que aconteceu lá no Êxodo 32, embaixo do Monte Horebe, quando Arão fez um bezerro de ouro, era uma idolatria. Agora Moisés faz uma serpente de bronze, pendura numa vara, não é idolatria. Então tem essa diferença. Então idolatria é o quê? O apóstolo Paulo lá nos fala, na Efésios capítulo 5, versículo 5, que idolatria, uma das idolatrias das piores que existe, é a imoralidade sexual e a avareza. Amor ao dinheiro, à riqueza, avareza, a ganância. E imoralidade sexual, onde está aí a fornicação, o adultério, a pedofilia, todo tipo de prostituição da sexualidade, que é uma abominação aos olhos de Deus. Homem com homem, mulher com mulher, seres humanos com bicho, e etc, e etc. Irmãos e irmãs, lá no livro dos Reis, capítulo 6, versículo 23 a 37. Reis, preste bem atenção. E depois, você que tem a Bíblia, se tiver alguma dúvida, vai lá, abre a sua Bíblia. 1 Reis, capítulo 6, versículo 23 a 37. Que assunto nos traz este capítulo e este versículo, esse texto? Nos traz o seguinte, que Salomão, filho de Davi, ele quis fazer um templo. Existia a tenda do encontro, que Moisés tinha feito no deserto, todos os apetrechos, todos os mobiliários da tenda do encontro, o tabernáculo sagrado, existia, estava lá no tempo ainda de Salomão. A Arca da Aliança, feita por Moisés, as tábuas de pedra estavam lá. Mas não tinha um templo, então Salomão teve essa inspiração de fazer o primeiro templo ao Deus de Israel. Fez um templo magnífico, muito lindo. Recebeu de Deus iluminação. Ele que era um homem muito sábio, recebeu de Deus sabedoria, também Deus lhe deu todas as ideias, tudo o que ele deveria fazer. Então ele comandou, administrou um povo que era artesão, um povo que era perito em obras de madeira, de pedra, e fazer escultura. Ele, então, deu ordem para que se fizesse um templo. E todo o povo ficou feliz a respeito disso. Ele fez o primeiro templo, isto é, não Salomão, mas seus operários, a mando de Salomão, fizeram o primeiro templo. Então eles chamam o Templo de Salomão, primeiro templo. E nesse texto ali, do versículo 23 a 37, nos fala que esse templo, ele foi decorado por dentro com diversos querubins. Querubins eram anjos. Querubins são anjos com asas. Esses anjos com asas, querubins, o Salomão mandou que fossem decorados toda a parte interna do templo, as portas e as paredes. Ele mandou ali também fazer 2 querubins gigantes, querubins grandes, para colocar no lugar mais sagrado, 2 anjos, 2 imagens de 2 anjos, que eram querubins com asas abertas, estendidas, do tamanho aproximadamente de 5 metros de altura, cujas asas também abertas, elas davam 5 metros. Então eram 2, de ponta a ponta, de uma parede a outra, eram 10 metros, cerca de 10 metros, e a altura de 5 metros, 2 querubins iguais, feitos de madeira de oliveira e revestidos de ouro. Muito lindo. Foram feitas essas 2 obras, essas 2 imagens. Então, vocês estão prestando atenção? Pegue sua Bíblia, abra em Reis, capítulo 6, versículo 23 a 37. Ali fala da decoração interna do templo.
E todas essas imagens de decoração que Salomão mandou fazer. E dessas duas imagens de escultura que ele mandou colocar no lugar mais sagrado, mais santo, no Santo dos Santos, onde foi colocada a Arca da Aliança, aquela Arca da Aliança que Moisés fez lá embaixo do Monte Horebe. Essa arca foi posto lá, e na tampa dessa arca, desse propiciatório que chama tampa, tinha também 2 querubins pequenos, feitos de ouro, conforme Deus tinha orientado Moisés fazer 2 imagens de anjos querubins. Ele que proibiu fazer imagens, manda fazer e bota no lugar mais sagrado. Isso é idolatria? Não, mas eram imagens. Não faça, e ele mandou fazer. Então, veja a diferença de uma imagem que se adora como Deus e de uma imagem que é ícone. Vocês estão entendendo? Então, Salomão manda fazer 2 anjos enormes, 2 querubins enormes, e põe a arca lá. Então, tinha aqueles 2 grandes e mais os 2 pequenos em cima da tampa. E o templo era todo decorado. Se você for na internet, você acha como que era a decoração do templo de Salomão. Cheio de imagens, de figuras. Folhas de palmeiras, flores desabrochadas. Vocês estão entendendo? Obras de escultura. Obra de artista. Muito lindo. E recobertos com ouro. Irmãos e irmãs, era idolatria este templo feito por Salomão, cheio de imagens? Não era. Eram ícones. Vocês estão vendo a diferença? Então Deus em Êxodo 20 ele proíbe, mas ali ele se alegra com o templo. E a própria Arca da Aliança e o tabernáculo feito lá embaixo do Horebe também eram decorados com querubins. Da mesma forma. Vocês estão entendendo? Era idolatria? Não. Qual é a idolatria que está atraindo a ira de Deus sobre o povo? Daquele tempo. E hoje também. A idolatria moderna, a imoralidade, a avareza, falsidade, ganância. Uma das idolatrias. Então, idolatria, amados irmãos, é quando você coloca na frente de Deus como prioridade alguma coisa. Pode ser imagens também. Pode ser o dinheiro, a riqueza. Pode ser qualquer coisa. E até pessoas que você estima demais como um ídolo, como um fã, você se torna fã de tal pessoa. Tem gente que chora, até desmaia, por gente famosa, e faz daquelas pessoas como um ídolo. Está no lugar de tudo que é colocado na frente de Deus, no lugar de Deus, que Deus é digno da primazia, da prioridade. Quando colocamos coisas nossas, até nosso próprio compromisso, nossos interesses na frente de Deus, e Deus para trás, estamos sendo idólatras, infelizmente, essa é a verdade. Então, idolatria não era só eles que adoravam Aserás, Moloque, Baal, e diversos nomes medonhos de imagens que eles faziam de pedra, de pau, recobriam com ouro, que Deus mandou destruir, que eles adoravam como Deus. Não. Mas o comportamento, a expressão, a conduta. Daí vem uma idolatria das piores. E hoje as igrejas, de modo geral, estão contaminadas com essa idolatria maldita e um comportamento perverso. Falsidade, meus irmãos. Então, o templo era assim, decorado, muito lindo. E esse templo ficou de pé até lá pelos anos 586, 587, quando foi destruído pelos assírios. Não é pelos sírios, assírios. Pelos babilônios, Nabucodonosor. Está lá no livro de Jeremias, no livro dos profetas, que fala a respeito dessa destruição do povo. E do templo, da cidade de Jerusalém. Quantos morreram? Quantos foram levados cativo para a Babilônia? Então aquele templo de Salomão foi completamente destruído porque eles misturaram uma idolatria pagã junto com a adoração de Deus. Misturaram tudo. E era Sedecias, em outra tradução, Sedequias, o rei perverso e mau, no tempo de Jeremias. E ele foi
tratado com um rigor terrível pelo rei Nabucodonosor. Sim, está lá escrito no livro de Jeremias, o que foi feito desse rei, porque foi rebelde, não ouviu a palavra de Deus. E o povo também, quantos e quantos morreram. Aí nós temos vários livros ali da Bíblia, vários profetas. Temos o profeta Daniel, que foi para a deportação. A primeira teve 2 deportações, pelo menos 2, né? A gente conhece. O profeta Ezequiel também foi a deportação. Daniel, entre muitos judeus, foram deportados lá para a Babilônia. Aí nós temos uns livros muito importantes que nos instruem até hoje e até profecias do futuro. Nós temos ali nos livros de Ezequiel, não é Ezequias, é Ezequiel, e no livro de Daniel, livro de Isaías, que fala do reino de Deus sobre a face da terra, enfim. Vamos para o outro vídeo, o 7º vídeo, a fim de continuar esta pregação.